Glória a Deus, o Senhor é bom. Que louvor, ou que oportunidade maravilhosa de poder adorá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo. Glória a Deus, querido, que unção maravilhosa. Eu sei que se você estivesse aqui, eu diria que nós já estávamos talvez abastecidos e poderíamos ir embora. Mas não entenda isso como verdade, não sai daí, não desliga. Amém? Deus deseja falar ao seu coração ainda essa noite. E assim como o Vitor disse, escancare o seu coração e deixe o Senhor falar com você, querido. Pela palavra ministrada pelo pastor Daniel na quinta-feira, eu achei bastante interessante. Confesso que eu dei risada enquanto ele ministrava, porque eu acredito que o Senhor deseja mesmo ministrar algumas coisas ao nosso coração e pela repetição deixar isso cada vez mais cravado em nós. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5, verso de número 4. Como você pôde perceber e foi falado e anunciado, você recebeu todas as orientações através das redes sociais ou do WhatsApp. E o pastor Daniel falou mesmo na quinta-feira. Hoje é uma noite de celebração, querido. Hoje é uma noite de festa. Nós estamos celebrando a morte e ressurreição de Cristo. E a Bíblia nos orienta que nós pudéssemos fazer e participar e lembrar, trazer à memória o que Ele fez por nós. Como é glorioso poder confiar e descansar no que o Senhor fez. É segurança para nós, queridos, a lembrar e trazer à memória mesmo o que Ele conquistou, o que Ele fez, a transformação que Ele ocasionou a cada um de nós. E quantas coisas nós estamos podendo desfrutar e ainda estão diante de nós a serem desfrutadas por conta do que aconteceu. Então a Bíblia vem e diz: ei, traga a memória, se lembre que Ele é o Todo-Poderoso, se lembre que Ele está vivo, se lembre que Ele ressuscitou, e olhe para a cruz, olhe o que Ele fez, olhe o preço que Ele pagou. Querido, ninguém paga uma conta duas vezes. Então olhe todas as vezes e lembre-se, todas as vezes, essa conta foi paga, eu não preciso pagar novamente. Então você levanta suas mãos e adora e rende graças e se alegra nele. Amém? Glória a Deus, Ele é maravilhoso. Querido, você achou? Você abriu? 1 João capítulo 5, verso de número 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mais uma vez, 1 João 5, 4 diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu queria que você repetisse assim comigo. Espera aí que eu vou ver o que a gente vai repetir aqui. Repete assim comigo: eu sou nascido de Deus e por isso venço o mundo. A minha vitória é vencida pela fé. Deu para entender? Querido, a Bíblia está garantindo e dizendo a mim e a você: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Repete assim comigo: a vitória que vence o mundo é a minha fé. Você crê nisso? Aleluia! A Bíblia nos garante, querido. Ela está dizendo: aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de sermos teus filhos, pertencermos à tua família. Como é maravilhoso, Pai, confiar na tua instrução, na tua palavra. Ela nos enche de alegria, de vigor, nos fortalece, nos revigora, nos orienta. Muito obrigado pelo acesso que nós temos à tua palavra. Eu oro para que o teu Espírito tenha liberdade e possa de fato ministrar a cada um dos corações. Pai, foi o Senhor quem colocou essa palavra no meu coração no intuito de atingir as nossas vidas. Eu declaro que o objetivo será traçado, Pai, o objetivo será concluído em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças, Pai, porque nós sairemos desse culto ainda mais robustecidos, ainda mais fortalecidos, ainda mais cheios de fé, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia.
Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Querido, preste atenção, eu quero ler alguns textos. Talvez você esteja participando desse culto e você talvez não tenha um entendimento tão certo a respeito disso. Talvez o que você aprendeu de fé foi algo, não sei, eu não conheço cada uma das pessoas que estão aí do outro lado. Então eu quero só te dar algumas bases bíblicas. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12, o verso de número 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Esse texto, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus repartiu uma medida de fé com cada um dos teus filhos. Então, querido, com isso eu estou querendo dizer a você: não tem como você dizer eu não tenho fé nenhuma, ou Deus não me deu fé nenhuma. Não. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E esse texto está dizendo que Deus repartiu a cada um de nós uma medida de fé. Amém? Próximo texto diz, Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então presta atenção, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A Bíblia diz que Deus repartiu uma medida de fé com cada um dos seus filhos. E a Bíblia está dizendo que fé é aumentada, ou fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 4:19 e 20 diz algo interessante, preste atenção, diz: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo adormecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Preste atenção, nesse texto de Romanos está falando a respeito de Abraão e Sara. Abraão tinha uma promessa, nós vamos falar a respeito disso, mas o texto está dizendo que ele, embora considerasse a condição natural, amém? Diz que ele não enfraqueceu na fé. Então ele olhava para ele e via que o corpo dele já não estava reagindo igual, que via que já tinha umas rugas e umas pelancas ali que não tinha antes. A Bíblia diz que isso não fez com que ele enfraquecesse na fé. Antes, pela fé, ele foi fortalecido mediante aquilo que Deus havia falado para ele. Então preste atenção, querido. Preste atenção. A Bíblia diz que a todos nós foi dada uma medida de fé. Então fé foi depositada no teu coração. À medida que você ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz que fé, você pode e é fortalecido em fé naquilo que Deus disse. O contrário também é verdadeiro. Se fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então se você não ouve a palavra de Deus, logo, assim como o texto em Romanos 4 diz, você pode enfraquecer na fé. O texto de 2 Tessalonicenses 1:3 diz: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada dia mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Olha o que o texto está dizendo. Ele começa essa carta dizendo e elogiando porque a fé daqueles irmãos tem crescido cada dia mais. Querido, preste atenção. Se eu traço esse paralelo com o músculo que você tem, todas as pessoas têm o mesmo músculo, por exemplo, esse músculo aqui, tá? Então digamos que você nasceu normal e tem esse músculo. Existem pessoas que você vai olhar, e é interessante porque lá em casa as crianças são doidas para ter esse músculo forte. E aí eles comem um pouquinho, né? Acho que é por causa da gente incentiva. Então come a comida que você fica forte. Aí o João dá uma coisa e diz: ó, pai, como eu tô forte. A Luísa faz tô forte e vai no ombro. Ela diz: pai, olha
como eu estou forte, eu falo: filho, isso é o ombro. Ela diz: não, isso aqui é meu músculo. Querido, mas preste atenção, se você tem um músculo, o que diferencia alguém que é forte de alguém que não é forte? O exercício que aquela pessoa faz. Porque se toda pessoa fizer o exercício, o músculo que ela tem cresce. Você está aqui? Então preste atenção, a Bíblia está falando a respeito de fé que pode ser crescida, aumentada, ou fé que pode ser enfraquecida. A medida de fé foi depositada dentro de você. O que você tem feito com a medida que Deus depositou dentro de você? Você tem fortalecido o seu nível de fé, a sua vida de fé, ou você tem enfraquecido no seu nível de fé e na sua vida de fé? Querido, por 4 vezes a Bíblia diz, em Abacuque 2,4, em Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38, a Bíblia fala a respeito do justo viver por sua fé. A Bíblia diz: o justo viverá da fé. Entenda, não existe outra forma de você viver o que o Evangelho diz a você, não existe outra forma de você viver o que a palavra tem para você, se não for por intermédio de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Então, querido, não tem para onde você fugir, ou você crê, ou você crê. Então o que você faz? Fortaleça sua fé. E eu creio, querido, se a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, eu creio que o culto de quinta-feira e o culto de hoje é para injetar fé em você, e você ficar afogueado. Coisas que o inimigo estava talvez tentando jogar sobre você, te pressionando, te fazendo ficar vagaroso ou entristecido, a palavra está vindo para injetar fé no seu coração essa noite. Receba. Aleluia. Receba daquilo que Deus deseja confirmar com você e falar. Queridos, Ele é o maior interessado em fazer da tua vida um sucesso. Olha que interessante, a Bíblia fala em Efésios, no capítulo 6, fala a respeito de uma armadura que todos nós deveríamos ter. Então, pastor, eu vou... Não, querido, entenda, ele faz uma menção, e você pode ler isso, Efésios capítulo 6. Ele vai falar a respeito de coisas que você precisa, na palavra de Deus, ter para poder se prevenir. Você está no mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas você faz parte de um outro reino. Se você não entender a cabeça do reino ao qual você faz parte, você vai sucumbir. Amém? Mas olha que interessante, ele diz no verso 16, diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se você já assistiu algum filme de época, você vai ver que eles tinham um escudo e uma espada, não é assim? Então com o escudo você protege, tira, e com a espada, não é? Eu vou inverter, porque com a espada na esquerda não funciona. Então você tira. Queridos, o escudo serve para proteger, e a Bíblia está falando aqui, proteger dos dardos inflamados do maligno. Toda vez que eu leio esse texto, ou eu medito nesse texto, eu lembro de uma cena que eu vi, e foi ali que Deus falou muito comigo, a respeito disso de maneira específica. Tem uma cena no filme 300, ou talvez você possa ter visto isso em um outro filme, mas foi nesse filme que me marcou, em que eles estão num número menor, né, são 300, e aí eles são atacados pelo exército inimigo, e eles se protegem, eles fazem um casco, né? É o estilo de luta deles lá, dos espartanos. E eles fazem um casco, e aí muitas setas, muitas flechas, setas não, muitas flechas caem naquele escudo, e eles protegem. E eu lembro de uma cena onde ele tira o escudo e tem muitas flechas. Ele pega a espada, passa nas flechas e vai para cima do que precisa. Querido, entenda, a fé vai blindar a sua vida para aquilo que o diabo tem todos os dias tentado fazer. Entenda, o diabo não deixa de ser diabo. Talvez você esteja pensando: não, o diabo está ocupado só com coronavírus, e aí ele não faz mais nada.
O que tem de gente entrando em pânico, em medo, em desespero, por não saber o que vai ser, gente entrando em crise de ansiedade, gente em depressão. Queridos, entenda, o diabo vai sempre ser diabo. Se você não usar o escudo da fé para proteger e blindar a sua vida e aquilo que Deus tem para você, você não vai viver o que Ele mesmo prometeu. Está entendendo alguma coisa? Olha que interessante, porque a Bíblia diz, e eu estou achando tudo muito interessante, você percebeu hoje, né? Tudo está muito interessante. Em Números, no capítulo 13, no capítulo 13, e esse texto está no meu coração, porque, queridos, entenda, vamos lá. A Bíblia diz que o povo era escravo no Egito, açoite, eles eram obrigados a fazer coisas que um escravo não tem escolha. Era o povo de Deus. Então Deus vem, levanta Moisés para libertar o povo da escravidão. Moisés vai, liberta o povo, não foi tão fácil assim, mas libertou o povo, milagres e aquela coisa toda. Atravessa com o povo no deserto, tem aquela situação do Mar Vermelho, e eles creem, as coisas, ok. A Bíblia diz que eles chegam lá, talvez mais próximo da terra prometida. E aí, queridos, vamos lá, não foi invenção de Moisés a terra prometida. Foi Deus quem havia prometido Canaã para o povo. Deus havia prometido, ok? Canaã era uma promessa de Deus para o seu povo. A Bíblia diz que Moisés está lá e ele reúne 12 espias. 12 espias, um representante de cada tribo de Israel. E ele diz: vão espiar a terra que Deus nos deu. A Bíblia diz que foram 12. Ficaram lá por 40 dias. E eles voltam. Querido, é bastante interessante, porque você não vai saber o nome dos 10, mas de 2 você sabe, que foram Josué e Calebe. A Bíblia diz que 12 viram a mesma coisa. 12 foram lá espiar. 12 viram uma mesma coisa. Eles voltam para o arraial, eles voltam para o acampamento. Eles chegam no acampamento e dizem: ei, você pode ler isso, você pode ler, está lá em Números 13. Eles dizem: a terra é boa. Isso é fato. A terra que Deus nos prometeu, ele não é brincadeira não. E aí a Bíblia diz que eles, o cacho de uva carregavam 2, querido. Você já comeu algum cacho de uva que carrega 2? Eu sei que Arujá, eu estou perto de achar isso, porque quase, é Canaã aqui, né? Glória a Deus, eu sinto a vontade de Deus para a minha vida, e por isso é tão perfeito para mim. Mas, querido, a Bíblia diz que eles carregavam em 2, um cacho de uva. A terra era maravilhosa, mas 10 deles se levantam e dizem: mas esquece, não é para nós. Como assim? E aí o povo estava reunido esperando o relatório. Você imagina, o povo está há 40 anos ali no deserto, né? O povo está, a ansiedade deles é chegar na terra. Aí mandam 12 espias. Você imagina a ansiedade do povo esperando esses homens voltar. Esses homens voltam e dizem: a terra é boa. Yes, Deus falou, é isso mesmo, a terra é boa. Mas sem chance, é fortificada. Os homens são gigantes. Que eles vão fazer? Nós somos gafanhotos perto deles. Aí a Bíblia diz, no verso número 30 e 31, a Bíblia diz que Josué, que Calebe se levanta e diz: não, vamos possuir a terra, Deus falou que ela seria nossa. E o povo, já todo inflamado com o que os 10 havia dito, duvidaram que de fato seria possível. Querido, preste atenção. Como é possível 12 verem uma mesma coisa e 10 olharem de um jeito e 2 de outro? Pastor, a fé nega o que está vendo? Não, em hipótese alguma. Mas a fé fica com o que Deus falou. Acabou. Você acha que Josué e Calebe não viram que os homens eram grandes?
Eles não viram que as muralhas eram enormes, eles viram, mas eles olharam para aquilo e falaram: eu não sei como Deus vai fazer, mas a terra é nossa, Ele disse que seria. E eu fiquei pensando, quem nós temos sido, querido? A fé é um olhar da palavra diante de uma situação onde outros olham de outra forma. Você pode ser na sua família, querido, ter 5 pessoas na família, 4 podem olhar de um jeito e você ser alguém que olha de outro. A fé é olhar uma mesma situação com a ótica de Deus. Não vai negar. Tá sim, são gigantes, mas Deus falou que a terra seria nossa. Querido, quando você não crê, você põe em xeque a palavra de Deus. Deus havia dito que a terra seria deles, mas eles olham para a situação e dizem: eu não sei onde foi que Deus se enganou. Talvez ele tenha saído para fazer alguma coisa, e quando ele voltou o pessoal cresceu tanto que ele não viu como eles estão grandes. Não, diante de uma situação que era naturalmente impossível a todos, 2 homens se levantam e dizem: é possível, porque Deus disse que é. Fé é isso, querido. A Bíblia diz em Hebreus que fé é o firme fundamento, a certeza, é a convicção. Aleluia. É a convicção. Mas como, pastor, eu não estou tendo convicção de nada? Por quê? Porque você não está próximo da palavra, querido. Deixe a palavra de Deus ir fazendo com que fé cresça dentro de você. O João tem 3 anos. Você não vai ver o João pegando uma caixa pesada, mas conforme ele for crescendo, ele pega. Então o João vai crescendo, e conforme ele cresce, ele vai adquirindo massa muscular para poder segurar coisas que hoje ele não consegue. Então entenda, você precisa edificar a sua fé. Pastor, eu creio em eu orando por pessoas na cadeira de roda e elas levantando. Amém, glória a Deus. A palavra garante que isso é possível. Mas edifique a sua fé, querido. Comece crendo para dor de cabeça. Comece crendo. Eu lembro que uma vez conversava com uma pessoa, ela disse: pastor, eu não tenho um carro ainda. Eu falei: querido, ainda, mas você não está crendo? Você não crê para eu pagar o Uber? Creio, e nunca faltou. Eu falei: pronto, vai fortificando a sua fé. A gente acha que porque você não tem um carro ainda, você não está exercendo fé. Pode ser que você tenha que apertar o passo, mas querido, entenda, você tem vivido todos os dias provando e usufruindo da sua fé. Eu não creio que você tenha sido alguém que tenha deixado a vida te levar. Não quero crer assim. Amém. Mas é necessário, querido, diante da situação, olhar com a ótica de Deus, olhar com a ótica da palavra. Olha que texto interessante. A Bíblia diz em 2 Reis, no capítulo 6, depois você pode ler do 8 ao 23. A Bíblia fala que o rei da Síria estava em guerra com o povo de Deus, com o povo de Israel. Mas olha o que acontecia. Quando o rei da Síria se reunia com os conselheiros dele e dizia: vamos atacar Israel por aqui, Eliseu, que era o homem de Deus, estava orando, ele era profeta. Ele estava orando e ele ia para o rei de Israel e dizia: não vai por aqui, porque eles estão lá. A Bíblia diz, eu achei esse texto é fantástico. A Bíblia diz que o rei da Síria fez isso por umas 4 ou 5 vezes. Vamos por aqui. Chegava lá, não tinha ninguém. Ele reuniu o conselho dele e diz: alguém aqui está nos traindo. Quem aqui é agente duplo? Até que um dos conselheiros diz: não, meu rei, você não entendeu, é que lá eles têm um profeta. E esse profeta, ele consegue, Deus fala para ele até o que o Senhor fala dentro do seu quarto em secreto, Deus revela para esse profeta.
Aí o rei então toma ciência e diz: é o profeta que está livrando o povo de Deus. Então partiu pegar o profeta, reuniu todo o exército, vamos pegar Eliseu. A Bíblia diz que eles estão dormindo, o exército da Síria fica todo em volta do acampamento do profeta. Diz que o moço acorda pela manhã, o profeta mirim, o treinamento, que está em treinamento, ele acorda de manhã, e quando ele olha, ele diz: meu senhor, estamos cercados, vão nos matar. A Bíblia diz que o profeta sai para lá de fora e diz: olha só, todo mundo aí, né? Eu parafraseando, tá? Isso aqui não creio que ele falava desse jeito. Mas a Bíblia diz que o moço começa a de alguma forma ter medo. O profeta diz para ele: não tem medo, não precisa ter medo, Senhor, abra os olhos dele. A Bíblia diz que quando os olhos dele se abrem, ele vê que a colina está repleta de anjos. E aí ele diz: maior é o número que está conosco do que o que ele está. Querido, você só precisa olhar com a ótica, que os seus olhos se abram, para que você possa olhar para toda a situação com a ótica do céu. Olha para o que Jesus fez. Jesus esteve na terra e todo momento Ele mostrando qual era a vida que eu e você deveríamos viver. Chegam para Jesus e diz: seu amigo está doente, vai. Ele estava fazendo algumas outras coisas e diz: tá bom, daqui a pouco eu vou lá. A Bíblia diz que ele chega depois de 4 dias. Não, o que você veio fazer aqui? Não tem nem mais o que fazer. Como não? Tira a pedra. Lázaro, vem. Meu Deus, tinha acabado. Não, acabou, morreu 4 dias, está fedendo já. Não, vem fora. Senhor, o que são 5 pães e 2 peixes para tanta gente? Pai, eu te dou graça. Senta todo mundo. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você está entendendo alguma coisa, querido? A palavra é real. Eu não vou ficar com o que o noticiário diz. Eu não vou ficar com o que o vizinho me diz. Eu vou ficar com o que a palavra diz. Pronto, e acabou. Se a palavra diz que é, então é. 2 Coríntios 4,13 diz: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Querido, a evidência de alguém que está cheio de fé é o que sai da boca dela. Pastor, eu creio. Eu lembro que o pastor Bud falava que se ele conversasse com uma pessoa por 5 minutos, ele saberia dizer se a pessoa estava crendo ou não. E é real. Você pode ter um discurso lindo de eu creio, mas 5 minutos conversando com você é possível saber se os seus planos são convictos do que a palavra diz ou não. Querido, fé não é vamos ver se vai dar certo. Fé não é talvez dê. Fé é. Mas só vai ser sendo se você tiver convicção no que a palavra diz. Porque pode ser que o cenário, naturalmente falando, seja caótico. Mas fé tem uma voz. Fé tem uma voz. A Bíblia diz em Marcos 11:23: se alguém disser a esse monte, crendo com seu coração, se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar. Leia Marcos 11:23. Se você crê com o teu coração, é necessário confessar com a tua boca. A Bíblia diz isso em Romanos. A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa é a palavra que pregamos. A Bíblia diz que você crê com o seu coração e confessa com a sua boca.
E aí você é salvo. Entenda, é necessário crer. Então você fortalece a tua fé. E agora, com o coração cheio de fé, você confessa e declara aquilo que você crê. Pastor, eu estou vendo, não tem. Mas pela fé existe. É bem interessante, querido, porque se você levar, talvez se eu pegar você, colocar no carro, eu te levo na frente de um terreno, e eu digo, o que você vê aqui? Você vai falar, eu estou vendo um monte de mato, terra, tem uma árvore lá atrás, é só o que eu estou vendo. Mas se eu pegar alguém que entende de construção, ou um pouco mais visionário, ou alguém que estudou, um arquiteto, um engenheiro civil, eu ponho ele no carro e eu digo, o que você vê aqui? Ele diz o que você quiser. O que você quer que eu veja? Eu quero que você imagine uma escola. Ele vê a escola. Entenda, se você estiver cheio da palavra, ainda que o cenário que você veja seja um terreno sem nada, com os olhos da fé, você vê o que a palavra diz que é. Aleluia! O que você tem visto? O que você tem visto? O que você tem declarado? O que tem saído da tua boca? Eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo. Troca, querido. Eu não estou falando de você ser positivista, não. É ter convicção. A palavra diz que é. A Bíblia diz que você é mais que vencedor. A Bíblia diz que bondade e misericórdia te seguem todos os dias da sua vida. A Bíblia diz que você pode provar e ver a bondade do Senhor. Mas do que você tem se alimentado? Eu falei isso esses dias atrás aqui. Uma pessoa que estava totalmente com medo desse cenário. Aí eu fiz uma proposta, falei, desliga sua televisão uma semana. Uma semana que ela desligou, ela mudou. O que estava virando pânico na vida dela, ela voltou para o lugar e disse, opa, aleluia, aleluia. Com qual olhar você tem visto as coisas? Que os teus olhos se abram essa noite, em nome de Jesus. Que os teus olhos se abram e você possa enxergar com a ótica da palavra, com a ótica do céu. Crie, por isso falei. É tão interessante, querido, que a Bíblia diz que Jesus está no barco com os discípulos, ele está dormindo. De repente vem uma grande tempestade. Essa tempestade diz que o barco está a ponto de afundar. Os discípulos acordam Jesus. Jesus acalma a tempestade. Ele vira para os discípulos e diz, por que sois tão tímidos? Jesus estava dizendo, por que vocês me acordaram, se era possível que vocês fizessem o que eu fiz? Vocês me acordaram para isso? Por que vocês não resolveram? Existem coisas que nós estamos querendo dizer ao Senhor, Senhor, faça, quando Ele diz, eu já dei habilidade e poder, eu já distribuí a medida de fé com você, para que você possa fazer. Abra sua boca, declare a palavra, encha o teu coração da palavra. Crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. Pastor Daniel falou quinta-feira sobre o sonho, querido. Por que você parou de declarar? Por que você parou de crer? Continue crendo, continue confessando. Tem uma história bem interessante, querido. E eu quero deixar claro a você, se você tem uma meta, ou se você traçou um plano, não vai ser desse jeito. E se nesse plano A você tem um plano B, você não está crendo. Porque a fé não tem plano B. Amém? Então eu estou crendo para que isso chegue. Não, mas aí se não chegar eu faço isso. Você não está crendo. Deus não se move de outra forma senão por intermédio de fé, querido. É fé quem move os céus. É fé que faz com que o sobrenatural aconteça e se mova, seja real na minha e na sua vida.
Fé. Se fortaleça em fé, olhe com os olhos da fé, viva uma vida de fé. Essa é a vida que agrada ao Senhor. Sem fé é impossível agradá-lo. Creia, confesse. Tem um exemplo e uma historinha. O pastor Rosilon, ele é um dos pastores do nosso ministério. Ele tinha ido ministrar num lugar e ele estava voltando ou indo para um outro, e ele não se atentou, ele não abasteceu o carro. E aí ele conta que ele estava no caminho, e era o sertão lá do Nordeste, não tinha posto de combustível próximo, e ele diz que desligou o ar. Quando ele se deu conta da gasolina acabando, ele baixou os vidros do carro, e ele diz que ligou o louvor. Ele pediu perdão ao Senhor pela negligência dele e disse: meu carro vai chegar até o posto de combustível. Em nome de Jesus eu declaro, e assim vai ser. E ele disse que botou o louvor alto e foi cantando, e os vidros baixos, e ele foi. Até aí, cantando alto, e aquela coisa, eu falei, eu criei, isso vai acontecer. E aí diz que ele passou por um vilarejo. A hora que ele viu que ele passou, ele deu ré e voltou. Tinha um senhorzinho lá, ele perguntou: qual é o posto mais próximo daqui? Ele disse: meu filho, anda mais uns quilômetros aí que você já vai encontrar. Ele disse: obrigado, entrou no carro e foi. Faltando alguns metros, talvez 100, 200 metros, para chegar no posto, o carro acabou o combustível. E ele foi conversar com Deus e ele falou: pai, eu criei, eu disse que o carro chegaria até o posto. E Deus disse para ele: quem crê não dá ré. Aleluia. Quais são os planos que você tem traçado para a sua vida? O que foi que Deus falou a você? Por que você tem duvidado? Porque não aconteceu ainda. Querido, nós estamos diante de uma era onde nós não sabemos mais esperar. A gente não sabe mais esperar. É tudo de imediato. Eu assisto alguns filmes e algumas séries, querido. Aquela coisa, né? Se a gente for fazer aqui, na época da Síria, que estava tentando contra Israel, o profeta que teve, vai até o rei de Israel e, não, é 2 dias de cavalgada. Tá bom. Então 2 para ir, fica lá um dia porque ele não aguenta. 5 dias ele volta com a mensagem. Então lá atrás o povo tinha essa paciência, eles sabiam aguardar. Então foi a cavalo, voltou, pegou o trem, vai, volta. Então eles sabiam, não, tem que esperar voltar, não tem notícias, vamos esperar. Hoje, se você manda, a pessoa viu, azul, não te respondeu, esquece. Olha o bicão. Como assim visualizou e não respondeu? Tem que ser na hora, meu querido. Como que não responde? Eu já falei aqui, querido, o miojo hoje demora. O miojo quando lançou era uau! Macarrão instantâneo em 3 minutos. Aí esses dias o cara falou para mim: é um mentiroso isso aí, que é 3 minutos depois da água fervida. Então não é. Por isso que demora até ferver a água, né? Demorou muito. Aí vem aqueles, né, que você ferve a água já e joga. Aleluia. Ele não entende, tenha paciência, espera no Senhor. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor usufruem daquilo que Ele tem. Aleluia. Está recebendo alguma coisa? Estica esse pavio aí, filho. Aprende a esperar, confiar no Senhor. Olha para os exemplos da Bíblia. O pastor Daniel citou aqui José. Ele tinha tido um sonho. Ok. Ele foi para a prisão 2 anos para o rapazinho lembrar dele. Existe uma posição que eu e você devemos estar. E essa posição é a posição de fé. Se você sai da posição, não tem o que Deus fazer, querido.
a maioria das coisas que nós estamos desesperados, orando para que o Senhor venha nos socorrer, foi porque a gente saiu da posição de fé. Aleluia! O microfone está comemorando aí, está dando glória aí? Aleluia! Glória a Deus! Ele é o maior interessado, querido, em fazer com que você viva isso. Ele te deu a faca e o queijo, está na sua mão. Ele diz: eu depositei em você uma medida de fé. Se você ouvir as minhas instruções, fé cresce em você. Se você ouvir as minhas instruções, você é fortalecido em fé. Se você está vivendo fraquinho, se a sua fé está fraquinha, você não está crendo para nada, a culpa não é de Deus. É interessante, querido, porque o Verbo da Vida é um ministério que vai te incentivar e vai dizer para você: ei, levanta, busque, tenha seu devocional. Talvez você fosse de um outro ministério ou de uma outra igreja e você diz: não, você quer isso? Corre para o seu pastor. Nada de errado você me procurar. Mas você precisa entender que se você não fortalecer a sua vida de fé, eu não vou estar com você 24 horas por dia. Deus deseja compartilhar coisas ao seu coração. Deus deseja que você tenha suas experiências com Ele. A gente está aqui, eu vejo gente que se converteu, nova, que aprende essa palavra da fé e ela chega e diz: pastor, eu criei para isso e isso aconteceu. Nós não tem aqui na igreja. Gente que creu, porque não tinha condições do rema, creu e estão pagaram. Tantos testemunhos, queridos, eu teria para dar para você, que fé funciona. Meus filhos, desde pequeno, estão aprendendo isso. Eles chegam para mim e dizem: pai, eu quero tal coisa. Eu disse: já orou? Creia, confesse, declara. A Luísa já entendeu. Você ainda não? Abra sua boca, não para reclamar, não para murmurar, mas para declarar em fé aquilo que a palavra já garantiu a você. Querido, é uma noite de festa. Eu não estou te prometendo algo que não é real, que a palavra está dizendo: talvez seja. Eu estou te falando que algo que é real. Foi alguém que morreu, e quando foi morrer disse: eu vou ressuscitar. Aí essa pessoa morre, ele ressuscita. Acabou. Aí você olha para a palavra, a Bíblia diz que você é curado. Existe saúde para você. Pastor, mas eu ainda tenho dor. Então fortaleça. Pastor, eu estou endividado. Então fortaleça, porque a Bíblia diz que você teria abundante. A Bíblia diz que você seria suprido. Qual é a área que hoje você ainda não está à altura do que Deus prometeu para você? Em Deus está tudo bem, querido. Fortaleça você essa área. Pastor, eu sou muito fraco emocionalmente. Então vai para a palavra, porque a Bíblia diz que nele você é pleno, você é suprido. Você tem a mente de Cristo, você não depende do amor de ninguém, você não depende da aprovação de ninguém. Mas declare, querido, sobre o seu filho também. Isso aí não tem jeito, isso aí é uma peste, isso aí é um pé. Não, é uma bênção. Fé chama a existência, querido. Fé declara o que a palavra diz a respeito do outro. Seja fortalecido em fé. Do início ao fim, querido. Do início ao fim. A Bíblia diz que no início, Gênesis, Deus olha para a terra. E qual era o cenário que ele viu? A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Você acha que Deus olhou para a terra e ficou falando: poxa, olha que sem forma e vazia. Nossa, nunca vi uma coisa tão sem forma e vazia assim. Nossa, o que nós vamos... Não, a Bíblia diz que ele olhou, a terra era sem forma e vazia, mas ele disse: haja. Ei, entenda, a sua declaração de fé faz existir o que você não está vendo naturalmente ainda. Creia, confesse. Pastor, eu tenho desejo de fazer uma faculdade. Confesse. Creia na sua faculdade. Aleluia. Jesus, enquanto esteve nessa terra, fez tantos e tantos milagres.
quando ele termina, ele diz, perto de ir embora, ele diz: ide vocês agora, façam obras maiores que as minhas. Ide por todo o mundo. Fazendo o quê? Crendo e desfazendo as obras do diabo, crendo e trazendo à existência aquilo que precisa existir. Amém? Aleluia. Você recebeu alguma coisa, querido? Eu creio que Deus essa noite quis injetar no teu coração fé. Talvez você estava desanimando acerca de algo. Ele é o maior interessado em dizer: ei, fique firme, fique firme. Aleluia. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Traz esses livros para mim, Vitor, por favor. Aleluia. Querido, na nossa livraria nós temos, como eu disse, sem fé você não agrada ao Senhor. E eu quero te indicar algumas coisas aqui. O Espírito da Fé, do Mark Hanks, nós temos na nossa livraria. Eu creio que iria fortalecer demais, te ajudar demais. Alimento da Fé são devocionais do Kenneth Hagin, querido. Dia após dia você pode ler e se fortalecer em fé. Nós temos também Agarrando o Espírito da Fé, do Scott Webb. São 3 livros que podem te ajudar. A Bíblia diz que fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas eu tenho aqui livros que podem te ajudar a crescer no seu nível de fé. Amém? Então nos procure via direct. Nos procure via direct ou messenger. Se interesse, cresça em fé, fortaleça a sua fé. Existe uma medida que foi depositada no teu coração, querido. Viva o sobrenatural de Deus. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Adore ao Senhor um pouco. Você cantou que Ele é vitorioso. Você e Deus são a maioria. Nada é impossível a Ele, querido. Nada é impossível ao teu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Decida essa noite olhar com a ótica de Deus. Talvez você tenha participado desse culto hoje e você diz: eu creio com o meu coração, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. A Bíblia diz que é necessário crer com o seu coração e confessar com a sua boca. É o princípio da fé, querido. Fé é assim: eu creio e falo, eu creio e falo, creio e falo. Não existe desconexão entre uma coisa e outra. Então, se você crê com o seu coração, eu quero que você faça uma oração, que você verbalize a sua fé na morte e ressurreição de Jesus. Feche os teus olhos agora. Eu não estou te convidando a uma religião ou a uma denominação. O meu convite é para que você faça parte da família de Deus. Então, se você crê com o seu coração, confesse agora com a sua boca e diga: Senhor Jesus, essa hora
Eu decido entregar a minha vida ao Senhor. Perdoe os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Conduz os meus dias. Eu quero te agradar e quero seguir as tuas orientações a mim. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se você fez essa oração, eu gostaria de pedir que, por favor, você colocasse no chat do YouTube, ou no direct do Instagram, ou no Messenger: eu fiz a oração. A nossa igreja gostaria de entregar um presente a você e dar algum suporte, tirar alguma dúvida caso você tenha. Se você ouviu essa ministração e você decide essa noite voltar aos caminhos do Senhor, essa noite é para você também, querido. Então feche o seu olho e faça a sua oração. Peça perdão pelo que você fez. Peça perdão por você ter ido para fora da direção e dos caminhos que o Senhor tinha para você. E se você fez essa oração, por favor, coloque aí: eu voltei. E nós também temos um presente para você. Amém. O Senhor deseja alcançar a sua vida. Uma vida de fé é crer com o coração, confessar, querido, com a sua boca. Lembre-se, fé não tem plano B. Creia a ponto de ser sólido. Creia a ponto de ser convicção dentro de você aquilo que Deus disse a seu respeito. Se teve dúvida, não há certeza, não há convicção. Fé é certeza, fé é convicção. Aleluia, aleluia, querido. Eu creio que você preparou aí na sua casa o seu elemento, o seu pão, o seu suco. Pastor, eu não tenho suco de uva. Querido, pode ser qualquer outro suco, pode ser água, entenda. É importante que você participe desse momento. A Bíblia diz que se você entregou a sua vida a Jesus, você está apto a participar desse momento. Mas pastor, eu não fui batizado. Não tem problema, querido. A condição para que você participe desse momento é que você seja filho. E a observação que o apóstolo Paulo faz é: examine-se o homem a si mesmo. Então eu gostaria que agora você examinasse você. Talvez você tenha brigado com a sua esposa, brigado com o seu filho. Talvez você tenha brigado com alguém ou esteja mal com alguém. Peça perdão. Se arrependa do que você fez. E uma vez que você fez isso, você está apto, querido. Uma vez que você se arrependeu, você está apto. Então eu gostaria que você aí agora servisse o pão e o suco. Nós vamos cantar mais um pouco, mais uma vez essa música. E eu quero que você se renda, se entregue. Aleluia, aleluia. O inferno não prevaleceu. E nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper.
repeti-lo. Talvez você conheça e tenha lembrado até de mais versículos do que eu ministrei aqui a respeito de fé. Talvez você conheça e saiba todos esses versículos. Então eu quero advertir você essa noite: não se conforme com coisas que a Bíblia diz para você não se conformar. Não se conforme com a enxaqueca, não se conforme com a pedra no rim, não se conforme com a hérnia, com a dor no joelho, não se conforme com a dor de cabeça, não se conforme. Se você conhece essa palavra, fortaleça a sua fé e chame a existência, declare até que se manifeste. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a mão onde você sente dor e chame vida. Algo talvez não esteja funcionando tão bem. Aleluia. Aleluia. Você está com seus elementos? Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que esse é o corpo de Cristo. Simboliza o corpo de Cristo. E ela diz: traga a memória. Ele foi espancado, uma coroa de espinho. E aí você olha e diz: uau, ele passou tudo isso. E como eu já disse lá atrás, ele pagou um preço para que você não precisasse pagar. A Bíblia diz que depois que ele passou por isso, quando ele ressuscitou, querido, ele ressuscitou com um corpo glorificado. Ele passou pela parede. Quando ele quis encontrar com os discípulos, está tudo bem com ele, mas ele precisou pagar o preço para que eu e você não precisássemos pagar. Entenda, se encher de fé vai fazer com que você ande à altura do que Deus conquistou e fez por você. Amém? Segure o elemento. Pai, eu te dou graças por esse pão que simboliza o teu corpo. Foi cuspido, chicoteado, furado. A tua palavra diz que se fez maldito, toda doença e enfermidade foi colocada no madeiro, para que eu e os meus irmãos, para que a tua família tivesse saúde divina. Então eu declaro agora em nome de Jesus, saúde chegando, saúde chegando. Tudo que está em desconformidade com a tua palavra, em nome de Jesus. Coma do pão. O apóstolo Paulo diz que esse, em Coríntios, ele fala a respeito de sermos e estarmos numa superior aliança. Querido, hoje o Espírito habita dentro de mim e de você. O sangue proporcionou a mim e a você justificação, redenção. O sangue te purificou. A graça hoje te atraiu e está entre nós, porque o sangue foi derramado. O sangue te envolveu, o sangue te blindou. Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças pelo teu sangue simbolizado essa noite aqui. Me redimiu, me perdoou, me justificou, me regenerou, deu a minha condição de ser feito filho. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus. Pode tomar no cálice. Poderoso Ele é. Como um trovão
do Espírito. Se você tem na sua casa, ou você tem percebido que sobre você tem rondado uma tristeza, ou a depressão tem tentado te afligir, querido, eu recebi de maneira muito clara. Eu quero que você ponha a mão na sua cabeça, ou se você tem alguém na sua casa assim, ponha a mão na cabeça dessa pessoa e declare: ela tem a mente de Cristo. Eu declaro todo espírito que tem tentado deprimir, trazendo depressão e tristeza, ansiedade, preocupação, saindo agora em nome de Jesus. Eu declaro vida sobre a sua vida. Coloque a sua mão se você tem alguma dor no seu corpo. Coloque a sua mão. Eu declaro cura sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Sarado. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A Bíblia diz que os sinais seguiriam os que creem. Eu creio, você crê. Põe a mão aí na sua doença agora, saindo em nome de Jesus. Ela não é sua. Vitorioso, Ele é poderoso. Eu quero que você coloque as suas mãos sobre os seus olhos. Por favor, faça isso. Coloque as suas mãos sobre os seus olhos. E eu quero orar agora, eu quero que você creia comigo. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que os olhos dela sejam abertos. Eu oro para que os olhos sejam abertos e que eles possam ter, e passam a partir de agora, ter uma outra visão acerca de algo que até o momento eles viam de outra forma. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Está feito. Eu amo a sua vida. Fique com o que a palavra diz. Não duvide, não duvide, não duvide. Não duvide. Querido, pode ser a sua mãe falando. Pode ser, sim. Fique com o que a palavra diz. Aleluia.